Hoje nós chegamos ao final de mais uma série de estudos que nós temos feito. O nome da série que nós estudamos durante esse mês, aproveitamos o período olímpico, e nós estudamos essa série, Vencendo Desafios, a Vida Cristã e os Desafios Diários. Nós trabalhamos até agora 3 temas. O primeiro tema foram as nossas aflições, como é que nós vencemos as aflições no dia a dia. O segundo tema que nós tivemos, usando alguns atletas olímpicos, foram o desafio das nossas decisões diárias, as decisões que precisamos tomar diariamente. Na semana passada, um outro desafio foi a semeadura. E essa semana, eu quis arriscar um pouco mais. E eu vou conversar com vocês sobre um grande desafio nas nossas vidas hoje. E talvez seja o desafio que mais tem me confrontado nos últimos tempos. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe, já que a Olimpíada acabou, eu trouxe uma atleta paralímpica. Já que o que vai começar daqui a 10 dias são as Paralimpíadas. Então eu trouxe para conversar com a gente a Jade. A história dessa moça é muito legal, porque há 9 anos a Jade morava no Paraná. Ela é bem novinha. Ela é uma ciclista de mão. A história dela é uma história sofrida, mas é uma história extremamente interessante. Porque há 9 anos, ela, seu irmão e a sua mãe estavam numa estrada de carro no Paraná e fazendo um passeio, quando de repente um carro invadiu a pista deles a 160 por hora. E o acidente foi uma coisa absurda. O irmão dela teve algumas escoriações, mas ficou bem. A mãe dela ficou internada por algum tempo, mas se recuperou logo. Só que a Jade teve uma lesão na medula. Então, ainda muito nova, ela não podia mais andar. E teve que reaprender a viver. Foi muito interessante porque hoje pela manhã saiu uma reportagem sobre ela. Eu achei isso muito legal. Por que eu trouxe a Jade? Porque 9 anos depois, ela é uma das maiores esperanças que o Brasil tem de medalha nos Jogos Paralímpicos. É uma história de superação, porque ela tinha tudo para ficar inválida, sem movimentar as pernas, ainda nova. Ela tinha tudo para ficar e a vida ser simplesmente um chororô. Mas ela se recuperou, descobriu no esporte, tentou vários esportes e descobriu no ciclismo de mão. Aquela é uma bicicleta adaptada. Ela senta e pedala literalmente com as mãos. E ela descobriu no ciclismo de mão uma maneira de se reinventar. 9 anos depois, ela treina em média 3 horas por dia. A prova a qual a Jade é especialista são os 10 quilômetros. E ela atualmente é a 3ª colocada no ranking mundial. E como eu falei, ela é talvez uma das maiores esperanças de medalha que o Brasil tem. E é engraçado que depois de uma tragédia como essa, a gente pode pensar assim, o que a Jade tem a ensinar para nós? Como eu já falei aqui, ela talvez pudesse ensinar para a gente superação, todas essas coisas. Mas não é disso que eu quero falar. Eu acho que a Jade tem uma coisa mais importante para nos ensinar. Que é isso. Diante de uma situação extrema, ela se reinventa e passa a ter novos horizontes na vida.
aquilo que podia ter sido o final para Jade, o final da vida para ela, uma dificuldade tão extrema que a vida dela podia ter acabado, ela diz não. E ela se reinventa e passa a ter novos horizontes, passa a ter uma nova perspectiva na vida. Então eu não vou falar de superação, na verdade eu quero falar de reinvenção. Mas eu não quero falar de reinvenção de vocês. Por quê? Prestem atenção nisso. Quando eu coloco que esse mundo não existe mais, eu vou colocar algumas fotos aqui e faço essa pergunta. Você lembra do ping-pong? Lembra? Você lembra do 3 em 1? Você lembra, aquilo ali é o balão mágico, tá? É porque... Você lembra do balão mágico? Lembra? Aquilo ali que eu botei atrás é uma enciclopédia Barça. Você lembra da Barça? Pois é. Você lembra e jogava Atari? Aquilo ali é o Pac-Man no Atari. Você jogou aquilo? Pois é. Você teve um pogobol? Por fim, você fazia Kisu? Fazia 2 litros aquele negócio ali. Você sabe que quando eu tomo Tang, eu falo isso é um prejuízo. Porque antigamente tinha que suco fazia 2 litros, o tanque só faz 1, Jonas. Esse mundo não existe mais. Isso aqui não tem mais, tá? As crianças não brincam mais de pogobol, ping-pong não tem mais. Esse mundo não existe mais. E isso que eu tenho batido para vocês. Essa forma de mundo não existe mais. Eu tinha outras fotos para colocar, mas já conversei tanto com vocês sobre isso, que eu quero colocar exatamente isso. Como eu falei que a Jade tem algumas coisas para ensinar nessa questão de mudança, é porque esse mundo aqui não é um mundo que existe mais. A gente vive num mundo diferente. Quer ver? Você conhece a pendrive entrada USB? Agora é assim. Antigamente a gente tinha uma Barça. Agora, dentro de um negócio daquele ali, você coloca todas as bibliotecas do mundo dentro de um negócio daquele tamanho ali. Ó. Você só se comunica com esse negócio aí agora. Escolhe qual que você quer. Aí você diz, nenhum desses, eu quero um iPhone 6S, estou esperando o iPhone 7. Agora, você só se comunica com os outros pela internet. Esse é o seu retrato. E agora isso está passando, porque agora a moda é um Insta, mano. Todo mundo só está no Insta agora. É esse mundo que a gente vive hoje? É. Ele não tem nada a ver com aquilo lá atrás. Nada, absolutamente nada. A gente está num processo de transformação em que em 20 anos, tudo aquilo que a gente conhecia deixou de existir e não existe mais. Então, a maneira e o mundo em que vivemos é completamente diferente. Agora, eu quero ler com vocês esse texto, porque lembrem-se que eu quero falar de reinvenção. Vou dar o tema do que eu vou dizer agora. Sempre tenho falado que o mundo é uma constante mudança. Vamos acompanhar a leitura do texto comigo? Vamos ler junto? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Vocês estão com a Bíblia na mão? Porque eu não fiquei botando tudo aqui, não. Eu quero acompanhar com vocês um negócio para mostrar por que eu fiz essa introdução. Tá com a Bíblia na mão? Vamos lá? Vou te dar trabalho aí. Vamos lá? Esse exercício eu fiz com a minha turma de manhã. Um pouco dele vou ampliar com vocês. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que você pegue a primeira página da sua Bíblia que está escrito Gênesis capítulo 1. Ok? Gênesis capítulo 1, tudo bem? Vamos rapidinho? Vamos lá? Gênesis capítulo 1, olha o que está acontecendo no verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera,
e eis que era muito bom. Capítulo 2 do Gênesis, o que está acontecendo agora? Olha no capítulo 2 do Gênesis, verso 4. Essa é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Só que no capítulo 2 é interessante, porque se no capítulo 1 Deus criou o mundo, no capítulo 2 Deus criou o homem e colocou ele num jardim. A ordem de Deus é: se multipliquem, porque quando vocês se multiplicarem, a minha imagem está se multiplicando. Segundo, cuidem do jardim, façam com que o jardim prospere. Qual é o problema? O problema é que no meio do jardim tinha uma tal de uma árvore que esses caras não podiam comer. Essa árvore tinha nela um elemento de prova, ou seja, se comer, vocês morrem, se vocês não comerem, vocês vivem. Aí você chega, olha para a Bíblia e me esquece, porque vocês chegam em Gênesis no capítulo 3. Em Gênesis no capítulo 3, qual é o problema aqui? A serpente chega para a mulher e diz: Deus falou que vocês se comessem iam morrer, vocês, é claro, não vão morrer. Ela olhou e falou: não é que pode ser que é verdade mesmo? Então o que a gente faz? Vamos comer para ver como é que fica. Então ela vai, pega, come. O homem olhou para ela e falou: uai, essa mulher comeu, não deu nada, vou comer também. O homem comeu, qual é o problema? O pecado entrou no mundo. Irmãos, aquilo que era bom foi completamente transformado. Aquilo que Deus tinha olhado e falado: isso aqui é muito bom, agora traz consigo o pecado e os seus efeitos. O pecado entra na raça humana por Adão. Já falei absurdamente vezes com vocês que o problema do pecado é que ele me separou de mim, ele me separou de vocês, ele me separou da criação e o pecado me separou de Deus. O problema do pecado é que eu não consigo mais me enxergar como imagem e semelhança de Deus e refletir a glória dele. Eu não consigo mais servir a Deus administrando a criação. Por isso a gente só acaba com o mundo. Eu não consigo me relacionar com vocês, porque eu sempre estou competindo com vocês. E eu não consigo me relacionar com Deus como deveria. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando a gente chega em Gênesis no capítulo 4, 5, 6, o pecado está bombando no mundo. Primeiro efeito do pecado, Caim mata Abel. Segundo efeito do pecado, a relação da genealogia de Caim em Gênesis capítulo 4 é absurda. Você tem homicídio, bigamia, prostituição, você tem vingança. Todos os efeitos que o pecado traz na vida da raça humana, e todos os dias que vocês ligam a televisão, vocês dão de cara com Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 6, Deus está tão chateado e aborrecido com esse negócio que ele diz: vou acabar com essa parada toda. Vou mandar um dilúvio para detonar esse negócio inteiro. Só que o problema é que Deus tinha feito uma promessa. E qual era a promessa? A promessa de Deus é que ele iria redimir, Deus iria salvar a raça humana. Então ele resolve escolher um cara. Escolhe o Noé. E diz para o Noé: bichão, faz uma arca. Pega você, seus 3 filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos, e entra nessa arca. Um suplício para fazer essa arca. 100 anos para fazer essa arca. Arrumando madeira, sabe Deus de onde. Aí Deus diz assim: fechou, está pronta a arca, está pronta a arca. Entra na arca e traz os animais. Agora, pá, e chuva. 1 ano dentro daquela arca. Noé sai. Quando Noé sai, é Gênesis capítulo 8 e Gênesis capítulo 9. Aí a gente diz: ok, agora está tudo resolvido, a galera má, foi todo mundo morto, acabou, resolveu o problema do pecado. Que nada. Um dos filhos de Noé resolve se rebelar. Cã, pai de Canaã, resolve se rebelar e o pau quebra de novo. Quando a gente chega em Gênesis no capítulo 11, dá uma olhada para a sua Bíblia, acontece uma cena muito interessante. Olha o que acontece. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinear e habitaram ali e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemos bem os tijolos, para que eles sirvam de pedra e o betume de argamassa. Vamos construir uma torre para chegar até no céu, porque se Deus resolver derramar água de novo, não vai dar problema nenhum. Quando Deus destruiu todas as coisas e ele reiniciou, Deus deu um F5 lá, na criação, ele falou assim: beleza, resolveu o problema. Que nada. Em Babel, os caras começam a se reunir contra Deus de novo. E dizem assim: a gente não precisa de Deus para nada. E o que Deus faz em Babel? Já que esses caras estão construindo uma torre bem grande e falam uma linguagem só, Deus diz assim: vamos botar esses caras para todo mundo falar uma língua diferente? Ninguém vai se entender. A torre cai. Esses caras tudo vão embora. E aí, as nações da terra começam a se formar. Cada um falando uma linguagem diferente. Ninguém se entendia mais. E o pessoal começou a se perder. Aí me chama a atenção, porque Gênesis 11 termina assim. Termina com um homem brigado com Deus, nos quatro cantos da terra, sem conseguir se achegar a ele, entregue à própria sorte. Aí eu me deparo com Gênesis 12, que é o texto que nós lemos. Que me chama a atenção é o fato de Deus pegar e chamar um cara. E eleger um cara. Deus olhou para a terra e falou: Abraão, vamos lá? E ele resolveu se revelar a Abraão. Por que não era eu? Por que não era você? Não tenho a menor ideia. Mas foi Abraão. Ele chama Abraão. Mas para que ele chamou Abraão? Eu acho que isso que é engraçado. Isso é o interessante. É curioso que nesse texto a palavra bênção vai ser repetida 4 vezes. Porque ele olha para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu estou te mostrando, eu vou fazer de você uma grande nação, e através de você, todas as nações que foram formadas em Gênesis 11 vão ser abençoadas. Todo mundo que se perdeu em Gênesis 11 vai ser abençoado a partir de você. E isso que me chama o interesse, porque se nós nos colocássemos no lugar do Abraão, eu acho que esse é o grande desafio para nós hoje. O desafio para nós hoje é num mundo totalmente diferente a gente ser uma bênção. Porque essa é a ordem final. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Se existe um desafio para nós hoje, enorme, é o desafio de abençoarmos a vida do outro. Nesse mundo globalizado, de informações rápidas, um desafio tremendo é nós deixarmos de olhar para nós mesmos e abençoarmos a vida do outro. E olharmos o outro com olhos de amor. Esse é um desafio tremendo para a nossa geração. Mas por que eu estou dizendo isso? Irmãos, uma coisa a gente precisa pensar. Olhando para o texto que você está vendo. O Abraão era o filho mais velho, certo? A Bíblia diz isso. O Abraão tinha alguns direitos. Bom, vamos lá. Primeiro, ele tinha direito à herança dobrada. Quando o pai dele morresse, ele ia receber o dobro do que a galera recebia. Depois, ele ia ficar governando o clã no lugar do pai dele. Por fim, ele receberia a bênção do pai dele para poder continuar e governar a casa dele. Agora, olha que coisa curiosa. Deus olhou para ele e falou bem assim: cara, eu tenho uma herança melhor para te dar. Não precisa a herança do seu pai. Você não precisa da bênção do seu pai, porque você tem a minha bênção. E você não vai precisar de governar isso aí, porque o seu povo e o povo que vai sair de você é um povo que vai abençoar a terra inteira. Agora deixa eu parar com esse negócio de texto para texto e começar a botar esse trem na prática.
Porque às vezes a gente pensa assim, que uma coisa horrorosa que acontece com a gente no domingo é quando o pastor vai pregar e ele fala do Abraão, fala do Isaac, do Jacó, mas amanhã Abraão não é nem o seu colega de serviço, né? E isso rebenta. Você não conhece Abraão nenhum a não ser esse. A grande questão é que aqui no Abraão está sendo formado uma rapaziada que tem a ver com a gente. Aqui no Abraão, a igreja está sendo formada. Aqui no Abraão, quem está sendo formado é o povo de Deus. Quando Deus chama esse cara, quando Deus chama o Abraão, Ele está chamando o Abraão para formar um povo. E esse povo, é desse povo que vai nascer o Salvador. E é desse povo que a bênção de Deus vai sair para o mundo. Por isso, quando esse cara é chamado, quando acontece uma eleição para ele ser chamado, essa eleição é para ele abençoar todas as nações. E o que me chama mais a atenção é exatamente isso. Porque a eleição do Abraão é assim, olha cara, a sua eleição é igual a sua missão. Qual? Eu estou te chamando para quê? Para você abençoar as pessoas. Eu estou te chamando para você ser bênção na terra. Eu estou te chamando para que você chegue e leve alguma coisa para essa rapaziada que eles estão precisando. E quem é que vai fazer isso? Você. Você e a sua descendência. Vamos lá. Mas que missão é essa? Abençoar os povos. Por que eu falei de mudança? Porque quando a gente pensa em igreja, a gente sempre pensa nesses negócios aí. Quando a gente usa a palavra igreja, a gente sempre pensa nesses templinhos. A gente vai para a catedral. Levei minhas filhas um dia para fazer um tour pelo centro de Vitória, para ver os monumentos históricos. Agora, toda semana elas querem voltar na catedral para ver os vitrais. E o negócio é bonito mesmo, cara. Vale a pena ir lá ver. Mas quando a gente pensa em igreja, a gente pensa logo nesses monumentos. Só que qual é a grande questão? A igreja é um povo chamado lá a partir do Abraão para abençoar o mundo. Quando a gente começa a pensar em igreja, quando a gente começa a pensar em povo de Deus, povo formado por Deus, a gente está pensando num povo que é chamado para abençoar. E não está pensando em templos. E é aqui que eu queria entrar, gente. É aqui que eu queria entrar. Porque aquilo ali não é igreja. Igreja é esse negócio. Um povo que é chamado para abençoar o mundo. Agora, como é que a gente abençoa o mundo? Esse é o negócio. Como é que a gente abençoa o mundo? Como é que a igreja pode abençoar o mundo? Eu vou usar um texto, faço umas aplicações e termino. Tudo bem? Preste atenção. Um povo é chamado, um povo é eleito, para que a missão de abençoar as nações seja dada através deste povo. Domingo após domingo, meus irmãos, pessoas se reúnem mundo afora e estão em momentos como esse aqui. Alguns cientistas da religião vão dizer assim: por que as pessoas vão aos cultos? E eles chegam a dizer assim: as pessoas vão aos cultos porque o filho está na droga e então ele quer ir lá para ver se ele resolve o problema. Algumas pessoas vão no culto porque estão com problemas financeiros, então precisam resolver. Algumas pessoas vão ao culto porque, se elas não forem, elas têm um sentimento de culpa tão grande, tipo assim, não fui ao culto, não fui à igreja hoje. Porque virou um ritual. Então, o fato de talvez vocês estarem aqui hoje, isso é de tantas maneiras e de tantas formas. Uns estão aqui porque isso é um ritual, outros estão aqui porque tem alguma necessidade. Agora a questão é, embora essas circunstâncias sejam lícitas e buscarmos a Deus seja lícito,
nessas formas? Será que essa é a razão principal? Será que foi para isso que nós fomos chamados? Eu vivi uma experiência essa semana, curiosa, diferente. Contei para o pessoal na quinta-feira. Me chamaram para ir dar 4 palestras numa escola de uma prefeitura, à tarde. Para meninos em situação de risco. Meninos e meninas. Como era uma escola, eu não podia ficar pregando. Agora, que situação difícil era falar durante 50, 40, 50 minutos, e quando terminar, assim, caramba, isso aqui não serviu para nada. Aí entrava a segunda turma, aquele monte de garoto, entre 13 e 17 anos, alguns que já tinham saído da penitenciária com 18. E falar e ver assim, não resolveu nada. Quando chegou na terceira, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? E nada. Quando deu na quarta, eu falei, bicho, eu não vou aguentar chegar até o final. Porque isso aqui, eu estou aqui a tarde toda e não resolveu nada. Mas enquanto eu pregava, disfarçadamente, é claro, eu era extremamente confrontado, porque ficava pensando assim, gente, como é que esses meninos vão sair dessa situação de risco? Porque educação eles estão dentro da escola. Comida eles tinham. E enquanto eu pregava, eu estava pregando no refeitório. As tias estavam fazendo rango e estava bom. Comida eles tinham. Eu não vou dizer, não sei a situação familiar, não tenho a menor ideia. Agora, o que eles estavam recebendo até aquele momento não estava sendo suficiente para mudar a vida deles. Faltava alguma coisa para que a vida deles fosse mudada. Eles precisavam de algo mais do que comida. Eles precisavam de algo mais do que educação. E me deixou mais, assim, horrorizado. Conversei com a Aline depois, que na hora do intervalo eu fui para a sala dos professores junto com os meninos organizando o esquema lá. E eu tinha que falar de relacionamento e sexualidade. Só me deram essa responsabilidade, para vocês terem uma ideia. Eu tinha 50 minutos para falar de relacionamento e sexualidade para meninos em situação de risco. Eu cheguei quinta-feira à noite, eu estava moído. Mas o que me chamou a atenção foi, ao chegar na sala dos professores, perceber que a palestra que eu tinha que dar para os meninos, na verdade eu tinha que estar dando para os professores, porque eles precisavam ouvir mais do que os garotos que estavam lá fora. Porque embora eles tivessem feito uma boa faculdade, recebessem salário em dia, tinha alguma coisa que estava faltando para eles. Porque a conversa no meio deles era pior do que a conversa dos meninos. E isso que me deixou mais aflito. O fato de compreender que está faltando alguma coisa na vida das pessoas. E quando eu volto e fico pensando em ser uma bênção, quando eu volto ao exemplo do Abraão, que é um cara chamado para abençoar nações que estão espalhadas nos 4 cantos da terra, eu preciso me lembrar que de Abraão vem Jesus. Eu preciso me lembrar que de Abraão vem o Salvador, que de Abraão vem o Redentor, que dele, quando ele foi chamado para formar um povo, e desse povo o Salvador aparecia. E eu já falei aqui para vocês que só precisa de salvação e ser salvo quem não dá conta do recado. Quem é que precisa ser salvo? Só precisa ser salvo quem não dá conta do recado. Quem é que precisa ser resgatado? Quem não consegue sair de determinada situação. O Abraão é chamado para que um povo seja formado e desse povo venha o Salvador. Agora, é curioso isso. Abram a Bíblia de vocês em Mateus,
no capítulo 28, Mateus no capítulo 28, calma que eu vou chegar lá. Olha o verso 18, Mateus capítulo 28, falei que eu ia usar um texto auxiliar. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Eu só vou ler quando eu ver o plaque parar, que aí eu sei que vocês chegaram lá. Olha lá. Jesus, aproximando-se, depois da sua ressurreição, falou-lhes dizendo, lê comigo, toda autoridade me foi dada. Olha para cá, há um contexto importante aqui, há um contexto interessante a ser analisado aqui. Eu falei com vocês que Abraão foi chamado para formar um povo para o Salvador vir. O Salvador veio, realizou a obra na cruz, para que os pecados fossem perdoados e pudéssemos nascer de novo. Agora o Salvador, o Senhor Jesus, olha para os discípulos dele e diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os reis, na antiguidade, não saíam para qualquer batalha. Os reis não saíam para qualquer guerra. Os reis saíam para as guerras principais. Os reis sempre brigariam e lutariam nas batalhas em que as cidades e os reinos eram fortificados. Quando a batalha terminava, o rei voltava para casa, mas o seu exército continuava na campanha. E o que o seu exército fazia? Ele ia nas vilas, ou seja, cidades não fortificadas. E o que eles iam fazendo nas vilas? Eles passavam de vila em vila anunciando, vocês agora têm um novo rei. Vocês agora têm uma nova autoridade sobre vocês. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus está dizendo, eu sou o rei, eu tenho autoridade. Agora olha a ordem que ele vai dizer. Verso 19, leiam comigo. Ide, portanto. Resumo, gente, olha para cá. Vão até as vilas não fortificadas. Vão até as vilas não fortificadas. E avisem para essas pessoas. E é aqui que eu queria que você prestasse atenção, porque eu aplico isso para você usar a partir de agora, quando você sair daqui. As pessoas que estão do lado de fora precisam saber que existe um novo rei. Porque, número 1, elas precisam saber que estão libertas do poder do diabo e assim abençoaremos o mundo. Elas precisam saber que não precisam mais ser escravizadas por Satanás. Elas precisam saber que existe um ser espiritual que trabalha contra elas, mas que se a minha escritura está correta e a sua também, o Senhor Jesus amarrou Satanás. E segundo o apóstolo Paulo, ao dizer em Romanos, ele só está esperando o tempo para que nós, junto com ele, pisemos na cabeça do diabo. O mundo precisa saber disso. Nós precisamos percorrer as vilas não fortificadas, porque a batalha maior o Senhor Jesus já fez. Pessoas precisam ser libertas. Pessoas precisam ser abençoadas ao ouvirem o evangelho de que o Senhor Jesus, na cruz, conquistou a vitória. E agora, elas não precisam mais ser escravizadas por Satanás. Segundo, elas não precisam mais ser escravizadas pelas próprias paixões delas. Elas não precisam mais ser escravizadas pelos próprios pecados delas. Através de Jesus elas foram perdoadas. Através de Jesus elas podem nascer de novo. Elas precisam saber que podem ter uma nova vida. Elas precisam saber que podem ter esperança, porque o Senhor Jesus há de voltar. As pessoas precisam saber que o Senhor Jesus não só vai voltar, mas que elas podem descansar, porque Ele está cuidando delas, e o que é necessário, simplesmente que elas se submetam ao governo desse Senhor. Irmãos, a dificuldade de ser uma bênção é porque para nós, crentes em Jesus Cristo, ser uma bênção é semear e pregar o Evangelho e avisar para as pessoas que o Rei Jesus reina, então elas podem ser livres.
E que aplicações podemos fazer do dia a dia? Quantas famílias vocês conhecem que estão degringolando e acabando porque pessoas não se renderam a Jesus Cristo, não conhecem os valores do reino e não conseguem erguer a sua casa sobre a cruz de Cristo? Quantos maridos não conseguem ser maridos de verdade porque ainda não entenderam o Evangelho? Quantas esposas não conseguem ser esposas de verdade porque ainda não entenderam o Evangelho? Quantos de vocês sofrem com crises familiares e têm problemas com os filhos de vocês porque ainda não entenderam que ser filho, na verdade, é uma maneira de honrar a Deus e é possível honrar a Deus através da cruz de Cristo? Alguns de vocês ainda sofrem com isso dentro de casa, veem pessoas sofrendo com isso. Irmãos, quantas pessoas sofrem? Porque quando a calamidade chega na vida, e a calamidade pode vir pela morte, pela doença, por uma perda, por uma frustração, todos os dias, vocês se deparam com pessoas que querem talvez até tirar a vida, acabar com tudo, porque não tem esperança, porque não vem saída, porque não vem solução, porque estão perdidas, desesperançosas. Mas por que estão desesperançosas? Porque não compreenderam ou talvez não sabem que o Filho de Deus já venceu sobre todas essas coisas. Se nem a morte pôde suportá-lo, se nem a morte pôde segurá-lo. Irmãos, ser uma bênção na vida das pessoas significa que precisamos semear o Evangelho para que as pessoas sejam livres, para que o mundo seja livre. Abençoar as pessoas é mostrar para elas que existe um novo rei reinando. Agora, para que eu possa partir para a parte realmente final, eu sei que vocês vão fazer uma pergunta para mim. Na verdade, não é nem uma pergunta. Vocês vão fazer uma colocação. E a colocação que vocês vão fazer é assim: pastor, a gente não sabe pregar não. Quem sabe pregar é o senhor, que bota esse microfonezinho aí na cabeça. A gente não sabe pregar não. Esse é o maior engano que a gente tem. Esse é o maior engano. Esse é o maior caô que inventaram para nós. Aqui há duas coisas. Número 1, meus irmãos, vocês não vão falar daquilo que não impactou vocês. Ninguém fala daquilo que não impactou. Ninguém fala daquilo que não transformou. Ninguém fala. Eu não lembro se eu citei isso aqui, agora já diminuiu. Mas vocês lembram no início do mês que lançaram esse joguinho que os moleques estão se matando aí no meio da rua? E só se falava disso? Porque esse negócio impactou a vida deles de um jeito que mudou até a maneira deles jogarem. E largaram até o PlayStation 4 e o Xbox One. Eu nem ouço mais falar do outro joguinho, nem do LoL eles não querem saber mais. Agora os moleques só querem ficar olhando para aquele trem assim, vai para cá e vai para lá. Porque esse negócio impactou a vida deles. Então eles começaram a dividir isso. Aqui repousa a minha maior preocupação. Por isso eu comecei do jeito que comecei. Dizendo para vocês assim, esse para mim é o maior desafio. Porque eu não sei se a igreja de Jesus foi impactada pelo Evangelho. Eu não sei. Eu não sei se a igreja entendeu o Evangelho. Não sei. Porque discípulos, olhem o texto de Mateus 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. A ideia é, coloquem eles na aliança, coloquem eles dentro da igreja. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o que vem, o problema é depois. Ensinando-os a guardar. Ensinar para guardar
é uma ideia que Jesus diz, a didascalia, que a gente faz caminhando junto. Eu não sei se a igreja de Jesus faz discípulos e caminha junto com as pessoas. Porque tem muito evento, mas pouco discípulo. Tem muito barulho, mas pouco acompanhamento. E isso aflige o meu coração. E aí, eu queria falar para quem é membro dessa igreja, como pastor de vocês. Irmãos, a gente precisa ter cada vez menos barulho, cada vez menos evento e cada vez mais discipulado, cada vez mais ensino, cada vez mais pessoas cuidando de pessoas, gente amando gente, gente dividindo o evangelho, cada vez menos som alto, som cada vez mais baixo, mas joelhos cada vez mais calejados, orando pelas pessoas, cuidando de pessoas que estão à volta de vocês, amando as pessoas que estão em volta de vocês, porque se o evangelho que tem sido pregado todos os domingos para vocês mudou a vida de vocês, é tempo de sermos bênção na vida das pessoas. É tempo de abençoarmos a vida do povo. E nós só vamos abençoar a vida dessas pessoas. Eu não estou falando da questão material que nós temos falado. Já falei de ação social aqui. Já preguei de justiça social. Hoje eu estou falando do evangelho. Aquilo que transforma. Aquilo que faz nascer de novo. Eu quero ver vocês abrindo as portas das casas de vocês. Recebendo pessoas doentes. Parentes de vocês doentes. Gente que está doente de alma, para que vocês dividam o evangelho, para que vocês contem para essas pessoas que Satanás já foi derrotado, que o pecado foi derrotado, que a morte foi derrotada e que elas podem ter esperança na cruz de Cristo, porque Ele está cuidando de nós e que Ele há de voltar. Eu quero que vocês abram o coração de vocês e a vida de vocês, a casa de vocês, para receberem pessoas que estão doentes, com o coração adoecido, para abençoarem a vida dessas pessoas, para que nós vejamos uma sociedade transformada, não a partir das políticas públicas, mas a partir do evangelho, porque começa com o coração, porque começa com a vida. E é isso que eu quero ver a partir dessa igreja. Uma igreja que transforma a vida das pessoas a partir do evangelho. Uma igreja que reforma a cultura que está em volta a partir da pregação do evangelho. É isso que eu quero convidar vocês a vivermos. Cada vez menos barulho, irmãos. Se tivermos para fazer barulho, façamos barulho com as nossas orações, clamando: Deus cuida de fulano, Deus cuida de ciclano, Deus cuida dessa família aqui, cuida daquela família de lá. Deus, a gente tem um processo eleitoral, abençoa. Deus, a gente tem um prefeito, a gente tem governador, está rolando um impeachment no Brasil, abençoa essa nação. E semeiem o evangelho, abençoem pregando o evangelho. Segunda coisa, porque se a primeira talvez não tenha impactado o coração de vocês, a segunda é você diz assim: eu não sei o que falar. Então eu digo, fale o que aconteceu com você. Fale quem você era. E fale o que Jesus fez por você. Segundo, eu tenho sempre falado para vocês, irmãos, infelizmente, por que é que os crentes são mal vistos? Por que os crentes são mais mal vistos? Eu sofro sendo pastor. Porque pastor é visto por aí como um cara ignorante. Gente que não consegue refletir. Pastor é visto como ladrão. Crente é visto como cego fundamentalista. É dessa maneira que as pessoas veem a igreja. E as pessoas olham crentes como pessoas que vêm à igreja para dar dízimo para o pastor. É claro que existem alguns cambistas da fé. Existem. E o Senhor dará a paga para eles. Mas o que de graça nós recebemos, a gente dá de graça, irmãos. E cabe a nós, pela nossa postura e pela pregação do evangelho, mudarmos essa visão. Cabe a nós. Só qual o problema? O problema, eu vou falar isso mais para frente, em outras ocasiões, é que os crentes têm resposta para tudo. Tenho falado isso para vocês. Você quer pregar o evangelho para alguém? Não fala nada. Não fala nada.
Mas peraí, pastor, não fala nada? Não fala nada. Porque quem fala acha que tem certeza de tudo. E sempre que você está falando assim, é assim, você está dizendo para o outro, eu estou certo, você está errado. Então não fala nada. Espera ser perguntado. Espera ser perguntado. E a hora que você for perguntado, conta o que aconteceu com você. E conta o que Jesus sabe fazer. Então não sai falando para os outros. É engraçado, tem um pastor que eu gosto muito, Jonas Madureira. Ele diz assim, eles querem pregar o evangelho e querem que as pessoas fiquem felizes? Elas não vão ficar felizes. Aí o grupo fala, mas por quê? Ele diz assim, você queria que alguém chegasse para você e falasse assim, cara, tem 40 anos que você está errado, tá? Tem 40 anos que você está andando errado. Você queria que alguém falasse isso para você? As pessoas não vão estar receptivas ao evangelho. Elas não vão estar receptivas. Então não sai falando como se você fosse o dono da razão e dizendo, é assim ou você vai para o inferno. Eu tenho sempre falado isso, vou aprofundar isso numa reflexão mais para o fim do ano que vamos fazer. Nós precisamos saber quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Quais são as perguntas que as pessoas da nossa geração fazem? E a partir das perguntas que elas fazem, a nossa resposta é uma só. O Evangelho. O que Jesus fez. Quais são as perguntas que as pessoas que estão à sua volta fazem? Sobre família, sobre trabalho, sobre administração, sobre carreira, sobre relacionamentos, casamentos, identidade. O que elas fazem? Procure saber. E responda com o Evangelho. Porque o mundo pode mudar, mas a resposta vai continuar sendo sempre a mesma. O que Jesus fez. Qual é o nosso maior desafio, irmãos? Abençoarmos as pessoas. Como? Pregando o Evangelho. Esse é o maior desafio da nossa vida. Esse é o maior desafio para mim. E esse é o maior desafio para a igreja. Mostrar que o Senhor Jesus venceu. E que Ele há de voltar. Porque Ele está governando sobre todas as coisas. O que você faz com isso? Cara, repensa o que é essa igreja na geração da gente. Repense o seu papel como alguém que faz parte da igreja. E seja uma bênção na vida daqueles que estão em volta de você. Simples assim. Não tem outra coisa para eu pedir a vocês para fazer aí, não. E eu prometo que eu também vou tentar fazer isso a partir do momento que eu sair daqui. Para a glória de Deus.